Marcos capítulo 4, vamos ler a explicação da parábola de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu, ele quem? Jesus. A vós outros vos é dado ao conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha o que Jesus disse. Olha a parábola de Jesus. O próprio Jesus diz, para outros, as escrituras será ensinado em parábolas. Para outros, eles vão ouvir e não vão compreender. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, o ouvido deles não vão entender, eles vão ouvir, mas não vão compreender. A palavra não vai entrar no coração deles. Jesus diz, muitos vão ouvir, mas não vão se converter. Não haverá conversão, não haverá salvação para eles. O próprio Jesus está dizendo. Mas Jesus não queria salvar todo mundo? Aí, de repente, você pode se perguntar, mas Cristo não veio para salvar o mundo? Mas o próprio Jesus está dizendo aqui que na época dele, ele não salvou aqueles que ele não quis salvar. Jesus disse para os discípulos, a vocês é dado o entendimento da palavra de Deus, do mistério da salvação. A compreensão é dado a vocês. Ou seja, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles a quem Deus quer salvar, a esses Deus vai colocar a palavra no coração deles. A esses, Jesus vai dar o entendimento das Escrituras. Eles vão entender, eles vão compreender. Como Jesus disse, por exemplo, para os discípulos, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa palavra salvar, essa palavra de salvação é livrar do quê? Da condenação eterna. Não é salvação de uma doença, de uma enfermidade, de um acidente, de algo qualquer. Não é um livramento. Essa salvação que Cristo se refere é a salvação para a vida eterna. A vida eterna só Deus pode dar. Só Deus pode conceder a vida eterna aos seus eleitos. Só Ele pode colocar o arrependimento no coração do seu filho e da sua filha, por aquele a quem Ele morreu na cruz do Calvário. É o arrependimento, a pessoa tem que se arrepender, mas o ser humano, ele não consegue arrepender-se por si próprio. Quantas pessoas não conseguem se arrepender dos seus pecados? Elas pecam, e elas não se arrependem. E às vezes, quando vai se arrepender, é aquele arrependimento forçado, mentiroso, enganoso, artificial, sem mudança na vida. Por exemplo, as pessoas pularam o carnaval a semana passada, o final dessa semana, até ontem, em alguns estados do Brasil ainda eles estão nessa euforia. E muitos deles, depois dessa festa da carne diabólica, pagã, eles correm para uma religião para fazer sacrifício, para arrepender dos seus pecados. Mas aquilo é um costume, aquilo ali é uma superstição, é uma religiosidade externa. Ali não há conversão verdadeira.
Não há arrependimento verdadeiro. Não houve arrependimento sincero no coração deles. Arrependimento significa você parar de pecar. Arrependimento significa você deixar o pecado. Você se quebrantar diante de Deus. Você vê realmente que aquilo que você estava cometendo estava ofendendo a Deus. Então, quando Deus coloca o arrependimento no coração de um homem, de uma mulher, ele realmente se converte de verdade. A conversão é isso, é você mudar de vida. Você estava indo para um caminho, agora você vai por outro caminho. A conversão em Deus faz isso. A conversão realmente faz com que nós praticamos a palavra de Cristo, praticamos a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, e obedecemos a Jesus. Esses que se diz que são convertidos, mas não obedecem a palavra de Jesus, eles não são convertidos. Estão praticando novamente o pecado, estão fazendo tudo de novo, não houve neles conversão. Não houve neles o chamado de Deus, então, portanto, eles não serão salvos. A salvação, ela traz arrependimento, ela traz santificação, ela traz comunhão com Deus, adoração, você pertence a Deus, você é de Deus, você é separado deste mundo porque você foi convertido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é o sal da terra, é a luz do mundo. Você é diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Você foi regenerado. Você nasceu de novo. Você pertence a um Senhor. E esse Senhor é Cristo Jesus.